Eu ouço essa frase e, por um segundo, o mundo fica mudo. O ventilador continua gemendo na área de serviço, o relógio continua marcando o tempo na parede, mas dentro de mim tudo trava. O cheiro de alho dourado ainda está no ar, misturado com feijão recém-temperado, e mesmo assim eu sinto gosto de metal na boca, como se a humilhação tivesse um sabor. Eu estou de pé na cozinha do meu próprio filho, segurando o pano de prato com força, tentando entender quando foi que virei alguém descartável. Eu tinha acabado de voltar de uma consulta e minhas pernas ainda doíam. Eu só queria uma comida quente, uma palavra normal, um olhar que não me tratasse como estorvo. Em vez disso, ele pega o meu prato e joga no chão. A louça explode em cacos brancos. O feijão se espalha como uma mancha de vergonha. O molho escorre devagar e parece que o piso frio me olha de volta, debochando da minha cara. A esposa dele não se assusta. Ela só observa, com um sorriso curto, como quem assiste a um plano funcionando. Eu sou o do Afonso Story. Escreve aqui nos comentários de que cidade do Brasil você está assistindo. Se inscreve no canal e fica comigo até o fim porque o que eu fiz depois ele jamais esqueceu. Agora eu volto um pouco, porque ninguém acredita numa história dessa sem ver como a casa foi ficando pequena por dentro. Meu nome é Eulália. Eu tenho idade para já ter visto de tudo, e ainda assim eu não estava pronta para ser tratada como lixo pelo próprio sangue. Quando aceitei morar com meu filho, em Recife, eu não imaginei que acabaria dormindo num canto da área de serviço, num colchão fino, com minha mala encostada na parede e um ventilador barulhento tentando espantar o calor. Ele dizia que era temporário. Ela dizia que era o possível. Eu dizia para mim mesma que era só uma fase. Essa fase já durava 9 meses. Eu tinha deixado Olinda para trás, com a sensação de que estava fazendo certo. Meu filho apareceu na minha porta um dia, com os olhos vermelhos, falando de dívidas, falando que ia perder tudo, falando que precisava de mim por um tempo. Eu ouvi a palavra filho e o meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Mãe tem esse defeito. A gente acredita, mesmo quando o mundo já ensinou a desconfiar. Só que eu sempre tive um costume. Eu anoto. Eu guardo. Eu marco datas. Eu faço isso desde jovem, quando aprendi que palavra some, mas papel fica. Naquela noite, eu tentei fingir normalidade. A cozinha do apartamento era apertada, mas eu arrumei a mesa com uma toalha limpa, daquelas guardadas para dia bom. Não era dia bom, mas eu queria forçar um. Eu lavei o arroz até ficar soltinho. Temperei o feijão com cuidado. Refoguei couve com alho, sem queimar. Fiz frango ao molho e fiquei mexendo devagar, pensando que comida, às vezes, amolece pessoas duras. Eu estava terminando de servir quando ouvi a chave na porta. Renato entrou tarde, camisa amassada, rosto pesado. Passou por mim como se eu fosse parte do móvel. Largou o celular no sofá, abriu a geladeira com força e suspirou alto, daquele jeito de quem quer que o mundo peça desculpa por existir. Zuleika veio atrás, impecável. Cabelo alinhado, unhas feitas, perfume forte demais para uma noite quente. Ela falava baixo, mas cada palavra parecia uma ordem. Não era grito. Era controle. Eu coloquei o prato do Renato primeiro, como fiz a vida inteira. Não foi bajulação. Foi hábito. Eu vi os olhos dele descerem para o frango e, em vez de agradecer, ele franziu a testa. Começou devagar, como quem procura defeito. Falou que o frango estava seco, que o feijão tinha sal demais, que a couve estava amarga, que eu não sabia mais cozinhar. E eu fiquei com aquele sorriso torto no rosto, tentando transformar a agressão em cansaço. Tentei brincar, tentei dizer que amanhã eu fazia diferente, tentei manter a paz. Zuleika soltou uma risada seca. Não foi uma risada de graça. Foi uma risada de confirmação, como se ela estivesse esperando ele me esmagar e ele finalmente tivesse feito. Renato então levantou o prato com uma mão só, sem pressa, como se fosse um gesto simples. Eu vi o punho dele firme, vi o olhar duro, e ainda assim meu corpo demorou um segundo para acreditar. O prato voou. O som da louça quebrando ecoou na cozinha pequena como um tiro. Os cacos se espalharam perto dos meus pés. Um deles bateu na perna da mesa e ricocheteou. O feijão respingou no meu chinelo. O molho manchou o piso. E eu senti meu rosto queimar, não de calor, mas de vergonha. Ele apontou para a porta. Coma na rua.
Eu procurei o menino que eu criei. Procurei o garoto que um dia me abraçou chorando porque tinha levado bronca na escola. Procurei o jovem que prometeu que nunca me deixaria sozinha. Não o achei. O silêncio que saiu de mim foi o que mais irritou. Renato bufou, como se eu tivesse provocado tudo. Zuleika cruzou os braços, satisfeita. Eu entendi o jogo. Se eu gritasse, eu viraria louca. Se eu chorasse, eu viraria dramática. Se eu implorasse, eu viraria fraca. Então eu me abaixei e comecei a juntar os cacos. Não foi submissão. Foi estratégia. Meus dedos tremiam, mas eu controlava a respiração. Peguei um caco grande, depois outro, colocando tudo num saco plástico. Eu ouvia o coração batendo no ouvido. O ventilador fazia um barulho constante, como um zumbido que tentava me hipnotizar para aceitar aquilo. Foi quando eu vi. O celular da Zuleika estava apoiado no balcão, com a câmera virada para a cozinha. A luz pequena indicava a gravação. Ela estava registrando minha reação. Ela queria me provocar e me filmar quebrando. Queria uma prova falsa para me pintar como ameaça. Eu senti um frio subir pelas costas. Não era só desprezo. Era plano. Eu terminei de juntar os cacos. Lavei as mãos. Sequei devagar. Olhei para eles sem pedir nada. E saí sem comer, sem mala, sem cena. Desci as escadas, e quando a porta do prédio fechou atrás de mim, eu soube que aquela frase não tinha sido o fim. Tinha sido o começo. Lá fora, a noite de Recife me bateu no rosto com vento quente e cheiro de ônibus e fritura. Eu caminhei sem direção, atravessando uma rua iluminada demais, como se cada poste enxergasse a minha vergonha. Parei perto da Avenida Norte, num mercadinho de esquina ainda aberto. Comprei um pão simples e uma garrafinha de água. Sentei num banco de cimento e comi devagar, olhando para minhas mãos, tentando lembrar que eu ainda era gente. Cada mordida era um acordo comigo mesma. Eu não voltaria para implorar. Eu ia primeiro me proteger, depois falar. Quando o celular vibrou no bolso, eu respirei fundo e mandei uma única mensagem para Mirella, minha vizinha de Olinda. Eu escrevi: Mirella, me socorre, preciso de um sofá por uma noite. Só uma. Ela respondeu em segundos, e uma palavra me gelou. Mirella não fez perguntas. Só mandou o endereço e disse que eu podia bater na porta a qualquer hora. Eu cheguei em Olinda de madrugada, depois de um trajeto que pareceu longo demais para um corpo cansado e uma cabeça em choque. Eu toquei a campainha com cuidado, como se pedir ajuda fosse um crime. Ela abriu de pantufas, cabelo preso às pressas, e me puxou para dentro sem me medir. O sofá era simples, mas, naquele instante, parecia um porto. Mirella me entregou uma toalha, apontou o banheiro e disse para eu tomar um banho quente. Eu obedeci como quem volta para o próprio corpo. Quando saí do banho, ela tinha deixado um copo de água e 2 biscoitos em cima da mesa. Eu tentei agradecer, mas a voz não saiu direito. Mirella me olhou com firmeza, como se eu fosse uma irmã mais velha que ela não queria ver cair. Foi então que ela soltou, sem rodeios, a frase que me fez endireitar a coluna. Hoje mais cedo eu vi teu filho e a esposa dele no cartório da Rua do Sol. Cartório. Aquela palavra não combinava com uma briga de cozinha. Não combinava com prato quebrado e grosseria. Cartório era papel. Cartório era assinatura. Cartório era coisa séria. Eu senti o estômago afundar. Mirella percebeu e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei só o essencial, sem drama. O jantar, o prato no chão, a frase, o celular gravando. Ela ficou em silêncio, depois disse que eu precisava dormir. Eu até deitei, mas a cabeça não desligou. A madrugada virou um desfile de detalhes que eu tinha tentado ignorar. O jeito como Zuleika guardava documentos longe da minha vista. O jeito como Renato falava de dinheiro e mudava de assunto quando eu fazia perguntas. O jeito como eu era sempre empurrada para o canto, como se a minha presença precisasse ser pequena para caber na vida deles. Eu levantei antes do sol e sentei no sofá com o celular na mão. Mirella dormia no quarto e a casa toda parecia respirar baixo. Eu abri a conversa com Renato e fui voltando mensagens antigas, procurando o ponto em que tudo começou a apodrecer. Achei o dia em que ele apareceu chorando em Olinda. Mãe, eu estou afundado. Eu não dou conta.
Se eu não organizar isso agora, eu vou perder tudo. Eu tinha acreditado. Porque ele era meu filho. Porque eu lembrava do menino que corria para dentro de casa com o joelho ralado e pedia colo como quem pede ar. Eu tinha acreditado e tentei salvar. Naquela época, eu vendi a pequena casa que herdei da minha irmã. Não era luxo. Era a minha segurança. O dinheiro caiu na minha conta e, 2 dias depois, Renato apareceu com a conversa mansa de quem ensaiou. Ele disse que precisava organizar pagamentos e sugeriu que eu deixasse certas coisas no nome dele. Que seria mais fácil. Que o banco complicava. Que era só burocracia. Eu lembro de ter sentido um arrepio, mas ignorei. Por amor. Só que eu tinha um hábito antigo. Eu anotava. Eu guardava. Eu nunca entregava tudo sem ter cópia de alguma coisa. Eu abri a pasta de arquivos no celular e fui procurando fotos e capturas de tela. Eu tinha fotografado comprovantes, boletos, conversas. E ali, no meio de tanta coisa, apareceu de novo o detalhe que eu tinha empurrado para baixo do tapete. Uma transferência grande, feita com a justificativa de investimento, indo para uma conta no nome de Zuleika. Na época, Renato me disse que era coisa do banco. Que o aplicativo mostrava nomes errados. Que eu estava cansada e entendendo tudo ao contrário. Eu fingi acreditar porque a alternativa era encarar que meu filho estava me usando. Agora, depois do prato no chão, aquela mentira ganhou forma. Não era aplicativo. Era estratégia. Eu rolei mais as mensagens e encontrei outra conversa, semanas depois, quando eu já estava morando em Recife. Preciso regularizar o apartamento. Depois a gente conversa. Regularizar. Eu tinha ouvido essa palavra e não tinha dado peso. Na minha cabeça, o apartamento era alugado. Eu nunca pedi para ver contrato, nunca exigi recibo, nunca pressionei. Eu confiava na palavra. Só que cartório não combina com aluguel. Cartório combina com propriedade. Eu fui até a janela. O céu começava a clarear por trás dos prédios. Eu senti uma coisa estranha nascendo no meio da dor. Era clareza. Era aquele instante em que a pessoa para de perguntar por quê e começa a perguntar como. Eu não ia correr de volta para Recife para brigar na cozinha. Eu precisava de prova. Eu precisava de papel. E eu precisava agir antes que eles terminassem o que estavam tentando fazer no cartório. Quando Mirella acordou, eu já estava vestida. Ela perguntou se eu estava bem. Eu respondi a verdade mais simples que eu tinha. Eu estou acordada. Ela fez café e me ofereceu pão. Eu comi devagar, sentindo o peso do que eu tinha dado e o peso do que eu precisava fazer agora. Mirella disse que eu podia ficar o tempo que precisasse. Eu agradeci. Mas eu sabia que meu tempo de esperar tinha acabado. Eu peguei meu celular e procurei o número da Defensoria Pública que uma conhecida tinha me passado meses atrás. Eu nunca tinha ligado. Naquele momento, eu entendi que precaução não era paranoia. Era proteção. Eu também mandei para mim mesma, por e-mail, as fotos dos comprovantes e das conversas. Se alguém tomasse meu celular, eu ainda teria cópia. Anotei num papel o nome do cartório, a hora do ônibus para o Recife e o que eu precisava pedir no balcão. Eu não era mais visita na própria história. Eu era a autora. Antes de apertar para chamar, eu parei por 2 segundos. Não para hesitar, mas para me fazer uma promessa. Eu não vou pedir amor para quem me jogou no chão. Eu vou proteger o que é meu e sair inteira. E então eu liguei. A ligação não resolveu nada na hora. Não tem milagre no telefone quando a vida está apertando o peito. Mas ela abriu uma porta. A mulher do outro lado falou com voz cansada, como quem já ouviu muitas histórias parecidas. Pediu meu nome completo, perguntou onde eu estava, pediu para eu explicar com calma. Eu expliquei do meu jeito, sem floreio, porque naquele momento eu não queria convencer ninguém com emoção. Eu queria convencer com fatos. Disse que tinha sido humilhada na casa do meu filho. Disse que eu tinha suspeita de fraude. Disse que havia cartório envolvido. Disse que eu tinha comprovantes. Ela respirou e me orientou a fazer 2 coisas. Primeiro, juntar tudo que eu tinha, em ordem. Segundo, ir pessoalmente no cartório para pedir informações formais sobre o imóvel, se eu tivesse qualquer dado, qualquer número, qualquer correspondência.
Qualquer pista. Quando desliguei, eu fiquei um tempo olhando para o celular. Eu não sabia ainda exatamente o que eu ia encontrar. Mas eu sabia uma coisa. Se eles foram ao cartório, eles estavam com pressa. E pressa, quando tem dinheiro, é sinal de culpa. Mirella me ajudou a organizar tudo numa mesa pequena da sala. Ela trouxe uma pasta velha de plástico, dessas de escola, e eu comecei a separar como se estivesse montando um quebra-cabeça. Fotos de comprovantes em uma parte. Conversas com Renato em outra. Um print específico eu deixei por cima, porque ele parecia queimar só de existir. A transferência para o nome de Zuleika. Enquanto eu organizava, a minha cabeça começou a puxar lembranças que eu tinha fingido que não eram importantes. Pequenas humilhações que, somadas, viravam uma estrada. Zuleika fingindo não ouvir quando eu dava bom dia. Zuleika reclamando do cheiro da minha comida. Zuleika dizendo que eu tinha que me acostumar a não mandar em nada. Renato falando que eu gastava demais até quando eu comprava um sabonete. Renato dizendo que eu devia agradecer por ter um teto. Eu lembrava de tudo e, ao mesmo tempo, lembrava de mim mesma dizendo que era fase. Que era estresse. Que era o casamento deles. Que eu não queria atrapalhar. Só que o prato no chão mostrou que aquilo nunca foi só estresse. Foi desprezo treinado. E agora eu começava a entender que o desprezo tinha um motivo. Dinheiro. Herança. Controle. Eu estava tão concentrada que quase não ouvi o barulho do portão. Mirella foi olhar pela janela e voltou com a voz baixa. Tem uma vizinha aqui, a Cidália. Ela perguntou se você está bem. Cidália era outra pessoa do bairro, conhecida antiga, daquelas que sabem a vida de todo mundo, mas também sabem acolher quando é preciso. Ela entrou devagar, como se não quisesse invadir. Sentou, me olhou com pena e raiva ao mesmo tempo. Eu não gosto de intrometer, mas eu vi teu filho semana passada aqui perto. Ele estava falando com um homem no telefone. Falou teu nome e falou em procuração. Eu achei estranho. A palavra caiu no meio da sala como um copo quebrando. Procuração. Eu não disse nada por alguns segundos. Eu senti o corpo inteiro reagir como se estivesse reconhecendo um perigo antes da mente alcançar. Cidália continuou, tentando se explicar. Eu não ouvi tudo. Mas ouvi ele dizendo que era para resolver logo antes que você mudasse de ideia. Mirella olhou para mim. Eu olhei para Mirella. E ali eu entendi que eu tinha duas escolhas. Ou eu me escondia com vergonha, ou eu usava o que eu tinha e ia atrás do que estava acontecendo. Eu agradeci Cidália e pedi para ela, se lembrasse de mais alguma coisa, me mandar mensagem. Ela apertou minha mão e foi embora. Quando a porta fechou, Mirella falou o que eu estava evitando dizer em voz alta. Eles estão tentando passar alguma coisa para o nome deles. Eu respondi com um fio de voz. Eu sei. O que eu não sabia era a dimensão. Eu fui até minha mala, a que ficou guardada na casa do meu filho, mas eu ainda tinha comigo uma bolsa menor com itens que eu levava sempre, e dentro dela um caderno antigo. Meu caderno de anotações. Eu abri e fui folheando páginas onde eu registrava datas, valores, nomes de lugares, coisas simples que depois viravam prova. Ali eu encontrei algo que me deu a chave para o cartório. Meses atrás, quando eu estava em Recife, chegou uma correspondência com o nome do Renato. Eu achei estranho e fotografei. Eu fazia isso por instinto, sem saber por quê. No meio do texto, tinha um número. Um número de matrícula. Eu procurei a foto no celular, conferi 2 vezes, e copiei o número no caderno. Era isso. Era o que eu precisava para chegar no balcão e falar com segurança. Mirella perguntou se eu tinha coragem de ir até o Recife sozinha. Eu disse que coragem eu não tinha. Eu tinha necessidade. E necessidade, às vezes, vira coragem. Eu sentei e escrevi um passo a passo para mim mesma. Bem simples, bem seco. Primeiro, pegar ônibus cedo e ir ao centro do Recife. Segundo, ir direto ao cartório da Rua do Sol. Terceiro, pedir certidão de matrícula do imóvel do endereço do apartamento. Quarto, não brigar com ninguém. Só ouvir e pagar o que precisar. Quinto, sair com tudo documentado. Eu sabia que eles iam tentar me chamar de louca. Eu sabia que iam dizer que eu estava inventando. Então eu precisava me comportar como a pessoa mais calma do mundo.
Eu precisava virar pedra. Naquela tarde, eu quase desisti 2 vezes. A primeira quando pensei no rosto do meu filho dizendo coma na rua. A segunda quando imaginei ele me chamando de ingrata por eu ir ao cartório. Porque filho abusivo sempre tenta inverter. Ele te bate e depois te acusa de ter levantado a mão. Mas eu também pensei em uma coisa mais forte do que medo. Eu pensei em mim mesma, envelhecendo naquela área de serviço, sendo filmada, sendo humilhada, esperando a próxima crueldade. Eu não queria esse fim. De noite, Mirella me deu um cobertor e perguntou se eu queria dormir mais cedo. Eu disse que ia tentar. Eu deitei, mas o sono vinha picado. Eu fechava os olhos e via o prato no chão. Eu abria os olhos e via a palavra cartório brilhando na cabeça. Pouco antes de amanhecer, eu levantei. Me vesti com a roupa mais simples e mais digna que eu tinha. Prendi o cabelo. Passei um creme no rosto como se aquilo fosse uma armadura. Coloquei o caderno na bolsa. Coloquei o celular carregado. E conferi mais uma vez o número de matrícula. Mirella me acompanhou até o ponto e me abraçou forte antes do ônibus chegar. Seja fria, Eulália. Não deixa eles te puxarem para a lama. Eu subi no ônibus e sentei perto da janela. Olinda ficou para trás. A estrada começou a correr. Eu olhei o céu mudando de cor e senti uma certeza silenciosa. Se eles estavam no cartório, era porque algo já estava em andamento. E eu ia descobrir o quê, nem que eu tivesse que ficar horas em fila. Quando o ônibus parou perto do centro do Recife e eu desci sentindo o calor subir do asfalto, eu olhei ao redor como quem entra numa arena. Passei pela Praça do Arsenal, segurei a bolsa com firmeza e caminhei em direção ao cartório da Rua do Sol. Eu só não sabia que, ali dentro, eu ia encontrar uma informação que ia mudar tudo. O centro do Recife sempre teve um jeito de me deixar alerta. Não era só o movimento. Era o tipo de pressa que mora ali. Gente passando com envelope na mão, gente falando alto no telefone, gente olhando para o relógio como se o minuto valesse dinheiro. E naquele dia, para mim, valia mesmo. Eu caminhei da Praça do Arsenal até a Rua do Sol com a bolsa bem colada ao corpo, como se eu estivesse carregando não só um caderno, mas um segredo. O calor subia do asfalto, a blusa grudava nas costas e eu sentia um suor frio que não vinha do sol. Vinha da suspeita. Cheguei no cartório e vi uma fila que parecia não acabar. Gente de chinelo, gente de salto, gente com criança no colo, gente com pasta de couro. Eu fiquei no fim e respirei devagar. Mirella tinha me dito para ser fria. Eu repeti aquilo por dentro como uma oração. Seja fria. Eu observava o balcão, os carimbos, o vai e vem de papéis. Eu já tinha entrado em cartório antes para coisa pequena, reconhecer firma, essas coisas. Mas naquele dia eu sentia como se eu estivesse entrando num lugar onde decisões viravam pedra. Um papel ali podia arrancar um pedaço da minha vida, e ninguém ia pedir desculpa. Quando chegou minha vez, eu me aproximei com um sorriso educado e uma voz que eu treinei para soar tranquila. Bom dia. Eu preciso de uma certidão de matrícula de um imóvel. O atendente tinha uma cara neutra, do tipo que não se impressiona com nada. Pediu o número da matrícula. Eu abri meu caderno com cuidado e passei o número. Ele digitou, olhou para a tela, digitou de novo. Depois levantou os olhos para mim e, por um segundo, eu vi uma hesitação, pequena, mas real. Ele perguntou o endereço. Eu disse o endereço do apartamento onde meu filho morava. O mesmo lugar onde eu dormi na área de serviço durante 9 meses. O mesmo lugar onde o prato foi jogado no chão. O atendente digitou mais e fez um leve movimento com a cabeça, como quem confirma algo. A senhora quer a certidão completa ou só a simplificada? Eu respondi completa, porque eu não vim até ali para economizar detalhe. Ele me pediu o documento, eu apresentei. Ele me pediu para guardar um pouco e apontou para um banco. Eu sentei e fiquei olhando o chão, tentando controlar a respiração. Eu sentia o coração batendo em lugares diferentes do corpo. No pescoço, no ouvido, nas mãos. Enquanto eu esperava, uma cena antiga me voltou com força. Meu filho em Olinda, na minha porta, dizendo que estava afundado, dizendo que precisava de mim. A voz dele tinha tremido. Eu lembro de ter acreditado naquele tremor. Eu lembro de ter vendido a casa herdada e de ter dito a mim mesma que eu estava salvando meu filho. Agora eu me perguntava,
com uma calma amarga, se eu não tinha sido escolhida como alvo. O atendente voltou com o papel e falou com a mesma neutralidade, mas a frase foi um soco. O imóvel não consta como alugado, senhora. Consta como comprado. Eu senti o ar sumir por um instante. Eu abri a boca, mas não saiu nada. Eu só olhei para ele, esperando que ele repetisse, esperando que eu tivesse ouvido errado. Ele repetiu com paciência mecânica. O apartamento foi adquirido há 1 ano e meio. Está registrado em nome do seu filho. Eu apoiei a mão no banco para não balançar. Na minha cabeça, eu ouvi a palavra que Renato usava. Alugado. Eu tinha acreditado porque acreditar era mais fácil do que confrontar. E porque, no fundo, eu tinha vergonha de admitir que eu estava dormindo num canto de área de serviço em uma casa que era deles, não por necessidade, mas por controle. O atendente apontou uma parte do documento e falou algo que me deixou ainda mais gelada. E há uma movimentação recente. Um pedido de averbação e tentativa de alteração de direitos. Eu endireitei a coluna. Alteração para quem? Ele não respondeu diretamente. Só disse que, para detalhes completos do procedimento em andamento, eu precisaria seguir um trâmite específico. Mas ele confirmou o essencial, com uma frase que me cortou por dentro. Existe uma procuração anexada ao processo, assinada pela senhora. Eu olhei para ele como se ele tivesse dito que eu não era eu. Assinada por mim. A palavra procuração caiu com o peso de uma pedra no meu peito. Eu senti uma mistura de raiva e medo tão grande que parecia dar gosto na língua. Eu pensei em Cidália falando que ouviu meu nome e essa palavra. Eu pensei no cartório. Eu pensei no celular gravando. Eu pensei em Zuleika dizendo que ninguém acredita em velha. E eu entendi o desenho inteiro. A humilhação não era só crueldade. Era método. Queriam me desestabilizar, me fazer parecer instável, me empurrar para fora do caminho. Queriam que eu sumisse. Comigo longe, com minha voz desacreditada, ficava mais fácil passar o que eles quisessem. Mas havia um problema para eles. Eu sabia o que eu assino. E eu sei a minha letra. Eu não assinei procuração nenhuma dando poder para ninguém mexer no que era meu ou no que envolvia meu nome. Nunca. Eu senti uma firmeza subir dentro de mim, uma firmeza que não era grito. Era certeza. Eu falei com a voz mais calma que eu consegui. Eu preciso de uma cópia desse documento anexado. Eu vou fazer uma análise jurídica. O atendente explicou que não podia simplesmente imprimir ali na hora. Existia um procedimento. Eu teria que solicitar formalmente. Pagar taxas. Aguardar prazo. Eu perguntei quanto era. Ele disse. Eu paguei. Eu assinei o pedido com minha mão tremendo de raiva, e esse detalhe me deu um alívio estranho. Porque, ao assinar ali, eu lembrava de como minha assinatura era. Eu via meu traço, meu jeito de segurar a caneta, minha pressão no papel. Aquilo reforçava o óbvio. Se existia outra assinatura minha em outra procuração, alguém tinha feito aquilo por mim. Eu saí do balcão com o comprovante do pedido e uma sensação que misturava nojo e lucidez. Eu caminhei para fora do cartório e o sol me atingiu como uma chapada. A rua tinha o mesmo barulho de antes, o mesmo movimento, mas eu não era a mesma. Eu sentei num banco de cimento do lado de fora, com a bolsa no colo, e fiquei alguns segundos sem fazer nada, só respirando. Meu primeiro impulso foi ligar para Renato. Era quase automático. Mãe chama o filho. Mãe tenta entender. Mãe tenta ouvir uma explicação. Mas eu parei. Porque eu já conhecia o padrão. Se eu ligasse no calor, ele ia gritar, ia inverter, ia dizer que eu estava perseguindo, ia me chamar de ingrata, ia dizer que eu estava ficando doida. E qualquer palavra minha poderia virar munição. Eu tinha visto o celular gravando. Eu não podia esquecer aquilo. Eu precisava agir com a mesma frieza que eles estavam usando. Eu olhei o comprovante do pedido como se ele fosse uma chave. Não era a prova final, mas era o começo. E ali eu entendi a segunda camada daquele plano. Eles não queriam só meu silêncio. Eles queriam meu nome no papel. Queriam vestir um golpe com a roupa de família. Queriam usar o que o mundo sempre diz para a mulher velha. Ah, foi a mãe que deixou. Ah, ela autorizou. Ah, ela quis ajudar. E depois, quando tudo estivesse pronto,
Quando o apartamento estivesse regularizado e a conta estivesse longe de mim, bastava empurrar o resto. Me manter pequena. Me manter com vergonha. Me manter sem reação. O prato no chão tinha sido só o aviso. A frase "coma na rua" tinha sido o empurrão final para eu não estar ali. Eu levantei do banco e caminhei devagar, segurando meu caderno com força. Eu não sabia ainda quanto tempo ia levar para conseguir a cópia da procuração. Não sabia quais outros documentos eles tinham tentado mexer. Não sabia até onde ia a coragem deles. Mas eu já sabia uma coisa que valia mais do que qualquer suposição. Se existe papel, existe caminho. E caminho, para quem tem paciência, vira saída. Eu fui andando de volta, passei novamente pela Praça do Arsenal. Enquanto esperava o ônibus, eu tomei a decisão que eu vinha adiando desde a madrugada no sofá da Mirella. Eu precisava de ajuda profissional. Eu precisava de alguém que visse aquilo como eu via, sem romantizar família, sem pedir para eu ser compreensiva, sem dizer que era melhor deixar para lá. Eu precisava de alguém que chamasse aquilo pelo nome. Quando o ônibus chegou e eu subi, eu já tinha um destino na cabeça. Eu ia procurar a defensoria. E eu não ia mais entrar em lugar nenhum para pedir amor. Eu ia entrar para exigir respeito. Eu desci do ônibus em Santo Amaro com a sensação de que estava entrando numa parte da cidade onde as pessoas vão quando não tem mais para onde correr. O calor era o mesmo, o barulho era o mesmo, mas o peso do que eu carregava parecia maior. Eu caminhei até o prédio da defensoria com passos curtos e firmes, segurando a bolsa como quem segura uma prova viva. Na entrada, uma fila. Sempre tem fila onde existe dor. Eu esperei sem reclamar. O tempo ali tinha outra regra. Ele não corria para aliviar ninguém. Ele só passava. Quando finalmente chamaram meu nome, eu entrei numa sala pequena, com uma mesa simples, um computador, uma pilha de pastas e uma mulher de olhar direto. Ela não tinha sorriso de gentileza vazia. Tinha presença. Valquíria. Ela apontou a cadeira e disse para eu sentar. Perguntou meu nome completo, idade, onde eu morava, e por que eu estava ali. Eu senti a garganta apertar, mas eu não queria chorar. Choro, naquele tipo de lugar, às vezes vira pena. E eu não precisava de pena. Eu precisava de ação. Então eu fui reta. Contei do prato quebrado. Contei da frase. Contei do celular gravando. Contei do cartório da Rua do Sol. Contei da certidão de matrícula confirmando que o apartamento não era alugado. Contei da procuração anexada com uma assinatura que eu nunca fiz. Contei da transferência grande para a conta de investimento no nome de Zuleika. Contei do meu hábito de guardar comprovantes e mensagens. Valquíria me ouviu sem me interromper. Só digitava de vez em quando e levantava os olhos quando algo parecia importante. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Era um silêncio diferente do silêncio que eu tinha vivido na cozinha do Renato. Esse silêncio não me diminuía. Ele me dava espaço. Ela perguntou, com voz firme. A senhora tem medo de quê? A pergunta parecia simples, mas ela pegou num lugar que eu escondia de mim mesma. Eu podia dizer que eu tinha medo de perder dinheiro. Eu podia dizer que eu tinha medo de ficar sem teto. Eu podia dizer que eu tinha medo de brigar com meu filho. Tudo isso era verdade. Mas não era o fundo. Eu respirei e respondi. Eu tenho medo de envelhecer sendo tratada como lixo. Valquíria inclinou a cabeça, como se reconhecesse aquilo. Como se já tivesse ouvido essa frase antes de outras bocas. E aquilo me deu uma raiva ainda maior. Não raiva dela. Raiva do mundo, por existir tanta gente passando pelo mesmo tipo de humilhação. Ela então explicou o caminho como quem abre um mapa. Primeiro, pedir a sustação de qualquer tentativa de alteração no imóvel. Segundo, contestar a procuração e pedir perícia da assinatura. Terceiro, formalizar a denúncia, porque falsificar a assinatura não é briga de família. É crime. Quarto, acionar o banco e pedir rastreamento e esclarecimento sobre a conta de investimento. Quinto, dependendo do comportamento deles, pedir medidas protetivas, porque violência psicológica dentro de casa também é violência. Eu ouvi tudo sem piscar, como se cada frase fosse uma arma que eu não sabia que podia usar. Valquíria olhou para mim e disse uma coisa que me fez engolir seco. Eles podem tentar te pintar como instável.
Então a senhora não pode dar motivo. Nada de grito, nada de ameaça, nada de confronto na emoção. A senhora vai agir com documento e testemunha. Eu pensei no celular gravando. Pensei em Zuleika esperando eu explodir. Pensei no prato no chão como se tivesse sido ensaiado. E eu concordei com a cabeça. Valquíria pediu que eu mandasse para um e-mail da defensoria todos os prints e fotos que eu tivesse. Mirella tinha me ajudado a organizar, mas ali eu entendi que organização era proteção. Eu abri o celular e comecei a enviar, um por um, comprovantes, conversas, a foto da correspondência com o número de matrícula, o comprovante do pedido formal da cópia do documento anexado no cartório. Enquanto eu enviava, Valquíria fez perguntas pontuais. Coisas que eu não tinha pensado. O seu filho tem acesso ao seu banco. A senhora tem cartão com ele. Ele tem alguma procuração antiga real. Ele tem sua identidade em algum lugar. Eu respondi o que eu sabia. Disse que ele já tinha tentado ajudar a mexer em aplicativo. Disse que eu cheguei a passar senha uma vez, quando estava confusa e ele me pressionou. Disse que eu não lembrava de ter assinado procuração nenhuma, e que meus documentos ficaram muitas vezes no apartamento, porque eu não tinha um lugar seguro. Valquíria anotou e me disse, com a mesma firmeza: a senhora vai trocar suas senhas hoje. Vai bloquear qualquer acesso compartilhado. Vai pedir para o banco registrar que houve tentativa de fraude. E vai evitar voltar sozinha para aquele apartamento. Se precisar pegar coisa, vai com alguém. E, se possível, com registro de portaria. Eu lembrei do porteiro. Eu lembrei da força que um testemunho simples podia ter. E ali eu senti uma coisa estranha. Um alívio. Porque eu não estava mais sozinha na minha cabeça. Alguém via o desenho e chamava aquilo pelo nome. Quando eu levantei para ir embora, Valquíria me segurou com a voz, não com a mão. Eulália, eu vou ser direta. Eles fizeram isso porque acharam que a senhora ia baixar a cabeça. O prato no chão foi um teste. O cartório é a execução. Se a senhora agir agora, a senhora se protege. Se esperar, eles ganham tempo. Eu senti minha garganta fechar. Não de choro. De reconhecimento. Eu tinha passado 9 meses tentando manter paz num lugar onde eu era alvo. Eu tinha aceitado dormir num canto e engolir humilhações porque achava que era o preço de ter família por perto. Agora eu via com clareza. Aquilo não era família. Era controle. Eu agradeci e saí com papel em mãos e instruções claras na cabeça. Do lado de fora, o sol parecia ainda mais quente, mas eu não sentia mais o mesmo medo. Eu sentia uma determinação que não fazia barulho. No caminho de volta, eu parei num banco para trocar senhas e registrar tudo o que eu estava fazendo. Eu anotei horários, porque Valquíria tinha falado de uma coisa que eu jamais esqueci. Quando você vira alvo, cada detalhe vira defesa. Eu mandei mensagem para Mirella dizendo que eu tinha conseguido orientação e que ia precisar dela comigo em um último passo. Eu não queria voltar para buscar minhas coisas por necessidade. Eu queria voltar por estratégia. Eu precisava pegar o envelope pardo com os comprovantes que ficou na mala. Precisava pegar minhas fotos antigas, porque história também é prova de existência. Precisava pegar meu caderno de gastos, porque ali tinha datas que batiam com conversas. E mais do que isso, eu precisava ver como eles iam reagir quando percebessem que eu não tinha sumido como eles esperavam. Eu sabia que meu filho ia estar no trabalho em determinado horário. Eu sabia porque, mesmo me tratando como lixo, ele ainda mantinha rotina. Gente que controla gosta de rotina. E eu aprendi a observar. Eu combinaria com Mirella e voltaria num horário calculado. Sem discussão. Sem emoção. Só com a cabeça erguida e uma sacola na mão. Porque eu estava entendendo uma coisa que demorou demais para cair. Eles tinham me expulsado da cozinha para eu não atrapalhar o plano. Agora eu ia voltar para atrapalhar com calma. E eu tinha uma sensação que me apertava o peito e me empurrava para frente ao mesmo tempo. A de que, na portaria daquele prédio, alguém já tinha visto coisa demais para continuar fingindo que não viu. Eu não voltei para o prédio com saudade. Voltei com cálculo. Mirella foi comigo. Ela não falou muito no caminho. Só segurava a alça da bolsa com força e olhava para frente, como quem entende que certas coisas não se resolvem com conselho,
mas com presença. Eu agradeci por ela estar ali. Não só por segurança, por testemunha e por humanidade. Chegamos em Recife no meio da manhã. O céu estava claro e o calor já subia do chão. Eu senti o corpo ficar tenso quando vi o prédio de novo. A fachada era comum, daquelas que você passa e nem repara. Mas, para mim, aquele lugar tinha virado um símbolo. Um símbolo de como alguém pode morar dentro da sua vida e, mesmo assim, te tratar como intrusa. Entramos na portaria e o ar ali dentro parecia mais frio que a rua. Tinha um balcão, uma cadeira giratória, um ventilador de teto e um cheiro de café requentado. O porteiro estava de pé, arrumando um caderno de registros. Um homem de idade, rosto cansado, olhar atento. Eu já tinha visto ele algumas vezes, mas nunca tinha falado de verdade. Quando ele me viu, ele travou. Não foi surpresa. Foi conflito. Ele olhou para mim, depois olhou para Mirella, e fez o movimento de quem ia falar e desistiu. Eu percebi a hesitação e, antes que ele me barrasse com grosseria, eu falei com calma. Bom dia. Eu vim só pegar minhas coisas. Só roupa e documentos. Eu vou ser rápida. Ele engoliu seco. A senhora não pode subir. Eu segurei firme a alça da minha sacola. Não respondi com raiva. Respondi com a mesma calma de quem pede um favor simples, mas não abre mão. Eu quero só minhas roupas. Só isso. Eu não vou causar problema. Ele abaixou os olhos e mexeu no caderno, como se procurasse uma desculpa escrita. Depois levantou e disse baixo, como quem não quer que as paredes ouçam. Eu tenho ordem. Ordem. Eu senti um arrepio. Não era ordem de filho preocupado. Era ordem de controle. Eles já tinham se preparado para me impedir até de pegar minhas próprias coisas. Como se eu não existisse. Mirella deu um passo à frente, mas eu segurei o braço dela com leveza. Eu precisava que aquilo acontecesse do jeito certo. Sem cena. Eu olhei para o porteiro e falei num tom ainda mais baixo. Seu Osmar, eu não quero discutir. Eu só preciso pegar minhas coisas. E eu quero entender por que estão me barrando. Foi aí que ele mudou. Eu não sei explicar como. Mas tem gente que, quando você chama pelo nome e fala com respeito, lembra que também é gente. Ele respirou fundo, olhou para o corredor e baixou a voz. Ontem a dona Zuleika desceu aqui e disse que a senhora estava surtada. Que eu tinha que ter cuidado. Que a senhora podia fazer alguma coisa. A palavra surtada não me surpreendeu. Era exatamente a narrativa que ela queria construir. Velha descontrolada, velha perigosa, velha que inventa. Eu já tinha visto isso acontecer com outras mulheres. Agora era comigo. Osmar continuou, e aí veio o que me deu chão. Mas eu vi o prato quebrado no lixo. Eu senti o coração dar um salto. E eu vi o celular dela gravando, em cima do balcão da cozinha. Eu não falei nada por um segundo. Eu só encarei Osmar como se eu estivesse confirmando uma coisa que eu já sabia, mas precisava ouvir de fora. Não era loucura minha. Não era exagero. Alguém tinha visto. Eu respirei devagar e disse, sem pressionar. O senhor tem certeza? Ele assentiu. Tenho. Eu estava aqui quando ela desceu. Ela falou com tanta firmeza, como se estivesse mandando. Mas eu vi as coisas. Eu não sou cego. Mirella olhou para mim com os olhos brilhando de raiva. Eu senti uma vontade grande de desabar. Não por fraqueza. Por alívio. Porque quando alguém confirma o que você viveu, a humilhação perde um pouco do poder de te isolar. Eu agradeci e pedi algo que Valquíria tinha indicado, do jeito mais simples possível. Seu Osmar, o senhor pode escrever para mim, num papel, com a data, o que o senhor viu. Só isso. Uma declaração simples. Eu não vou expor o senhor. Mas eu preciso me proteger. Osmar hesitou. Eu vi o medo dele. Medo de perder emprego. Medo de ser acusado. Medo de se meter. E eu entendi. Mas também entendi que, às vezes, a gente só muda a história quando alguém decide não ficar em cima do muro. Ele olhou para a porta, olhou para o relógio, e pegou uma folha do caderno. Sentou e começou a escrever com a mão tremendo. Eu, Osmar, porteiro do prédio,
Declaro que vi a moradora Zuleika com celular gravando na cozinha e vi um prato quebrado no lixo no dia tal, após discussão. Ele escreveu do jeito dele, simples, mas verdadeiro. E verdade simples costuma ser difícil de quebrar. Eu pedi para ele assinar e colocar a data. Ele fez. Quando ele me entregou, eu senti como se estivesse recebendo um escudo. Foi naquele instante que eu soube que eu não estava mais andando no escuro. Se você acredita que mãe merece respeito, se inscreve no Afonso Story agora e comenta "eu não aceito" para eu saber que você está comigo. Eu guardei o papel com cuidado dentro da bolsa, entre o caderno e o celular, como se fosse um documento de ouro. Mirella respirou fundo ao meu lado. E eu olhei para Osmar com gratidão. Agora eu só preciso subir e pegar minhas coisas. Ele coçou a cabeça, ainda dividido, e falou: "Eu vou liberar, mas rápido. Se alguém perguntar, eu digo que a senhora veio só pegar roupa." Eu assenti. Eu sabia que aquilo era o máximo que ele podia fazer sem se comprometer mais do que já tinha. Subi com Mirella pelo elevador. O corredor do andar parecia mais estreito do que antes. Eu senti o cheiro de produto de limpeza e uma memória ruim veio junto, como se aquele lugar lembrasse meu corpo de tudo que eu engoli em silêncio. Quando cheguei na porta do apartamento, eu não bati. Eu abri com a chave que ainda estava comigo. E senti um tipo de raiva limpa. Raiva sem grito. Raiva de perceber que eu tinha aceitado pouco demais. Dentro, a casa estava em silêncio. Não havia música, não havia conversa, não havia vida. Só o eco do que eu já sabia. Eu fui direto para a área de serviço. Meu colchão ainda estava ali, amassado no canto, como se minha existência fosse um objeto que ninguém tinha pressa de guardar. Minha mala estava encostada na parede. Eu abri rápido e comecei a pegar roupas, uma a uma, sem sentimentalismo. Depois fui para onde eu guardava minhas coisas pequenas. Fotos antigas. Um caderno de gastos. Documentos. E então, no fundo da mala, atrás de uma roupa dobrada, eu encontrei o envelope pardo. Eu abri ali mesmo e conferi. Estava tudo. Comprovantes. Prints. Anotações. A foto da matrícula. O registro da transferência. As peças do quebra-cabeça que eu precisava para não ser desmontada por eles. Mirella segurava a sacola enquanto eu organizava e falou baixinho: "Eles acharam que você ia sumir." Eu respondi com a calma de quem já decidiu. "Eu sumi da cozinha. Não da minha vida." Quando fechamos a mala e nos viramos para sair, eu ouvi o barulho do portão lá embaixo, como se o prédio tivesse engolido o ar. E eu soube, antes mesmo de ver, que alguém estava entrando. Eu desci as escadas com Mirella, e no térreo eu a vi. Zuleika, com sacolas nas mãos e aquele sorriso pronto, parado na porta como se estivesse esperando uma cena. Ela me olhou de cima a baixo, e a primeira coisa que ela perguntou não foi se eu estava bem. Não foi se eu precisava de algo. Foi o tipo de frase que só quem sente prazer em controlar solta. Veio causar. Eu apertei a alça da sacola e respondi sem elevar a voz: "Vim buscar o que é meu." Só isso. Ela deu um passo e chegou perto demais, como se quisesse me intimidar no espaço. O perfume dela era forte, invasivo. E a voz dela veio num sussurro que parecia veneno. "Não adianta. Ninguém acredita em velha." Eu senti o corpo inteiro ficar gelado por um segundo. Mas foi só um segundo. Porque eu olhei para ela e percebi uma coisa. Ela estava confiante demais. Confiança de quem acha que já ganhou. Eu ainda não disse nada. Eu ainda não mostrei nada. Eu ainda não soltei a prova. Mas eu já tinha o que eu precisava. E quando eu abri um sorriso pequeno, do tipo que não pede licença, eu vi o olhar dela vacilar, como se ela tivesse sentido que algo mudou. Eu ia responder. E a resposta, eu sabia, ia deixar uma marca que ela não ia esquecer. No dia seguinte, eu acordei com uma sensação estranha de calma. Não era paz. Era clareza. A mesma clareza que vem quando você para de tentar salvar quem não quer ser salvo e começa a salvar a si mesma. Eu fiz café na casa da Mirella e sentei na mesa com o envelope pardo aberto, como se eu estivesse montando uma linha do tempo da minha própria vida. Eu coloquei tudo na ordem. Primeiro as mensagens do Renato pedindo ajuda. Depois a data da venda da minha casa em Olinda. Depois as transferências.
Depois a conversa sobre regularizar o apartamento. Depois o comprovante do pedido no cartório da Rua do Sol. Por cima de tudo, a declaração do Osmar, simples, assinada, com data. Quando terminei, eu olhei para aquilo e pensei numa frase que sempre ouvi quando era mais nova. Quem tem papel tem caminho. Eu nunca imaginei que um dia eu ia precisar desse caminho para me defender do meu próprio filho. Valquíria me ligou ainda de manhã. A voz dela era firme, objetiva, como se cada segundo contasse. Eulália, eu já protocolei as medidas. Agora a senhora precisa fazer duas coisas. Primeiro, ir ao banco e registrar formalmente suspeita de fraude e revisar acessos. Segundo, evitar contato direto com eles sem testemunha. Qualquer provocação pode virar armadilha. Eu disse que entendia. E entendi mesmo. Porque agora eu via o jogo deles inteiro. Eles queriam uma reação minha. Uma palavra atravessada. Um grito. Uma ameaça. Algo que justificasse a narrativa de que eu era perigosa e instável. Eu não daria. Fui ao banco com Mirella. Não foi fácil. Bancos têm fila, tem burocracia, tem gente impaciente. Mas eu fui com a cabeça no lugar. Pedi para alterar senhas, bloquear acessos antigos e registrar no sistema que eu suspeitava de uso indevido de dados e falsificação de assinatura ligada a uma procuração. Pedi também um extrato detalhado de movimentações e um protocolo formal do meu pedido. Porque, no meu mundo agora, tudo precisava virar registro. Enquanto eu esperava o atendimento, meu celular vibrou 2 vezes. Eu não olhei. Eu já sabia de quem era. Renato. Quando saí do banco, eu vi as chamadas perdidas e uma mensagem curta. Me liga agora. Eu não respondi. Eu tinha uma regra nova. Não correr atrás de quem me humilhou. Eu só falaria quando eu estivesse segura e quando eu tivesse algo concreto na mão. E eu já tinha. À tarde, Valquíria mandou outra mensagem. Curta e direta. Conseguimos o bloqueio. Eu li e reli. Bloqueio. Eu senti o corpo inteiro ficar leve por um segundo, como se eu tivesse tirado uma pedra das costas. Era aquilo que ela tinha explicado. Sustar qualquer tentativa de alteração até a apuração. Impedir que eles avançassem no cartório como se eu não existisse. Eu me sentei no sofá, e Mirella ficou em pé na minha frente esperando minha reação. Eu olhei para ela e falei baixo. Agora eles vão sentir. Eu não estava comemorando. Eu estava reconhecendo a virada. Porque pessoas como Renato e Zuleika só entendem limites quando os limites viram parede. E a parede agora tinha carimbo. Não demorou 20 minutos. Meu celular começou a tocar de novo, insistente. Quando eu atendi, a voz dele veio já em ataque, como se eu fosse inimiga. O que você fez? O que você fez, mãe? Você travou tudo. Você quer me destruir. Eu segurei o telefone com firmeza e deixei ele falar. Ele despejou raiva como se eu tivesse arrancado algo dele, como se o apartamento fosse um direito natural, como se eu fosse obrigada a aceitar qualquer coisa em nome de família. Ele falou que eu era ingrata. Falou que eu estava ouvindo gente de fora. Falou que eu estava inventando coisas. Falou que eu sempre dramatizei. E eu só ouvi. Quando ele parou para respirar, eu senti uma calma tão grande que até me assustou. Eu respondi com a voz baixa e limpa. Eu não destruí nada. Eu só protegi o que é meu. Ele riu, um riso nervoso, e tentou se firmar. Seu, mãe. Nada é seu. Você não entende nada dessas coisas. Eu quase perguntei quando foi que ele aprendeu a falar comigo desse jeito. Mas eu não queria discutir passado. Eu queria deixar claro o presente. Se inscreve no Afonso Story agora, porque o que vai acontecer depois dessa ligação é justiça pura. Ele ouviu minha firmeza e mudou de estratégia. É sempre assim. Quando o grito não funciona, vem a manipulação. Mãe, você sabe que eu estou passando por um momento difícil. Eu estou tentando organizar minha vida. Você vai me colocar em problema. Eu respirei devagar e deixei as palavras saírem sem raiva. Você me colocou em problema quando me fez dormir na área de serviço e depois jogou meu prato no chão. Você me colocou em problema quando usou meu nome sem meu consentimento. Agora você vai lidar com o que você fez. Do outro lado, eu ouvi um som abafado,
como se alguém estivesse falando com ele. Zuleika. Eu reconheci o tom, mesmo sem ouvir as palavras. Ela sempre falou baixo, mas ela mandava. Renato voltou com a voz mais controlada, e isso me deu ainda mais certeza de que agora existia medo ali. Vamos conversar. Eu resolvo isso com você. Você volta. A gente ajeita. Não precisa de polícia, não precisa de advogada. Eu quase ri de novo. Ajeitar, para ele, significava me calar. Significava eu aceitar uma explicação vaga e voltar para o meu canto. Eu respondi com a frase que eu tinha prometido a mim mesma. A partir de agora, tudo é com documento. Ele tentou apelar para a culpa. Você vai deixar sua família assim. Você vai acabar com meu casamento. Eu senti uma dor rápida, bem no fundo do peito, porque eu ainda era mãe. Mesmo com raiva, eu ainda era mãe. Só que naquele momento eu escolhi a parte de mim que ainda queria viver com dignidade. Eu respondi com firmeza. Eu não acabei com nada. Vocês começaram quando decidiram me tratar como lixo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E então veio uma mudança no ar. Um tom que eu conhecia. Era o tom de ameaça disfarçada. Você está mexendo com coisa séria, mãe. Eu não tremi. E isso deve ter incomodado ele. Porque ele sempre contou com o meu medo. Eu falei com a voz ainda mais calma. Eu sei. Por isso eu estou com apoio legal. Ele soltou uma respiração forte, como se estivesse perdendo o controle. E aí ele fez o que sempre fazia quando não conseguia me dobrar. Ele tentou me ferir onde achava que eu era mais fraca. Você vai ficar sozinha. A frase doeu. Não porque fosse verdade. Doeu porque era cruel. Porque ele disse como quem dá uma sentença para uma velha, como se solidão fosse castigo merecido. Eu engoli seco e respondi com sinceridade. Eu prefiro ficar sozinha do que ficar humilhada. Eu desliguei. Não por bravura. Por proteção. Eu não ia dar mais material para eles manipularem. E eu sabia que agora a reação deles não seria aceitar. Seria correr. Eu passei o resto do dia com um olhar atento para o celular, não esperando carinho, mas esperando movimento. Gente culpada sempre tenta consertar a narrativa quando percebe que o controle está escapando. No começo da noite, Mirella recebeu uma mensagem de uma conhecida do prédio. Uma pessoa que seguia Zuleika nas redes. Ela mandou um print e disse apenas isso. Ela está postando coisas sobre você. Meu estômago apertou. Mirella me mostrou a tela. Era uma postagem cheia de indiretas, falando de pessoas tóxicas, falando de manipulação, falando de idosos perigosos. Não tinha meu nome, mas tinha a história desenhada. E então veio a parte que me gelou de verdade. Ela tinha o vídeo. Aquele vídeo da cozinha. A gravação do prato no chão. A gravação do momento que ela tentou usar para me pintar como surtada. Eu olhei para Mirella e senti uma mistura de medo e certeza. Medo da exposição. Certeza de que aquilo podia virar o tiro pela culatra dela. Porque, no vídeo, existia o som da louça quebrando. Existia a frase "coma na rua". Existia a postura deles. Existia eu juntando cacos sem atacar ninguém. Se ela colocasse aquilo no mundo achando que ia me destruir, ela podia estar entregando, de bandeja, a prova que faltava. Eu não dormi direito naquela noite. Não por fraqueza. Por antecipação. Eu sabia que o próximo passo seria um só. Zuleika ia tentar me enterrar com a narrativa dela. E sem perceber, ela ia cavar o buraco dela mesma. Eu acordei cedo e a primeira coisa que fiz foi olhar o celular. Não para ver mensagem do meu filho. Eu já tinha aceitado que carinho não era o que eu ia receber dele. Eu olhei para ver se Zuleika tinha postado o vídeo. E tinha. Mirella me mostrou na tela, com o rosto tenso, como quem segura uma bomba com as duas mãos. Era um vídeo curto, editado, com uma legenda que tentava me pintar como ameaça. O texto era cheio de palavras bonitas, daquelas que parecem justificativa, mas por dentro carregam veneno. Pessoas tóxicas tentam destruir lares. Idosos manipuladores usam culpa para controlar filhos. Eu senti o corpo ficar quente de raiva. Mas a raiva não durou muito. Porque, quando eu apertei para assistir, eu entendi uma coisa que Zuleika não entendeu.
Ela achou que estava exibindo minha fraqueza. Ela estava exibindo a crueldade deles. No vídeo, dava para ouvir o som do prato batendo no chão. Não dava para fingir que foi só um escorregão. Foi arremesso. Dava para ver o gesto do meu filho, a mão levantando o prato como se eu não fosse gente. Dava para ouvir a frase, clara, cortante, coma na rua. E o pior para eles, o melhor para mim, era o que vinha depois. Eu não gritei. Eu não ataquei. Eu não avancei. Eu me abaixei e comecei a juntar os cacos. Em silêncio. Com as mãos tremendo, sim, mas sem violência. Aquilo desmontava completamente a história de que eu era perigosa. E o rosto de Zuleika, mesmo que aparecesse só por um instante, era o rosto de quem estava satisfeito com a humilhação. Mirella colocou a mão na boca. Ela se enterrou. Eu não respondi com alegria. Eu respondi com um tipo de alívio triste. Porque parte de mim ainda queria que aquilo não existisse. Eu queria que meu filho nunca tivesse feito aquilo. Eu queria que a esposa dele não tivesse prazer em filmar. Mas já existia. E, se já existia, eu ia usar como prova. Eu mandei mensagem para Valquíria imediatamente e encaminhei o link, o print e o vídeo. Disse em poucas palavras. Ela postou. Está público. Valquíria respondeu rápido. Ótimo para o processo. Péssimo para ela. Eu fiquei olhando essa resposta por alguns segundos. Ótimo para o processo. Aquela frase parecia dura, mas era real. Porque em tribunal, prova não é emoção. Prova é registro. E Zuleika tinha feito o trabalho por nós. A partir daí, o dia virou uma corrida silenciosa. Valquíria disse que ia anexar o vídeo como evidência de violência psicológica e tentativa de construir narrativa falsa. Explicou que o fato de ela ter gravado e publicado reforçava o caráter planejado da humilhação e a tentativa de me descredibilizar. Disse também para eu não responder publicamente. Nem comentário. Nem indireta. Nada. Porque o que eu falasse poderia ser distorcido. Eu obedeci. Eu não queria vitória em rede social. Eu queria segurança. No entanto, eu sabia que aquilo não ficaria só entre nós. O prédio ia comentar. A vizinhança ia comentar. A internet ia comentar. E era exatamente isso que Zuleika queria controlar. Só que agora ela não controlava mais. Algumas horas depois, começaram a chegar mensagens para Mirella. Gente que viu o vídeo. Gente que ficou com raiva. Gente perguntando se era verdade. Uma pessoa disse que reconheceu o prédio. Outra disse que conhecia o Renato do trabalho. Outra disse que tinha visto Zuleika falando mal de mim na portaria semanas atrás. Eu não respondi a ninguém. Eu só guardei. Porque cada mensagem era um fio que podia virar testemunho. À tarde, Renato me ligou de novo. O número dele apareceu e, por um segundo, meu corpo ainda quis recuar. A velha Eulália queria recuar. A nova Eulália atendeu. A voz dele veio diferente. Não era só raiva. Era pânico. Mãe, tira isso do ar. Faz ela tirar. Estão me ligando. Estão me perguntando no trabalho. Você quer me humilhar? Eu respirei devagar. A ironia quase me arrancou um sorriso. Ele estava provando que só doía quando a vergonha encostava nele. Eu respondi simples. Eu não postei nada. Ele tentou negar, mas a própria voz dele tremia. Mas é por sua causa. Você provocou. Você está destruindo nossa vida. Eu esperei ele terminar e falei com calma. Você destruiu minha dignidade quando fez aquilo. Eu só parei de esconder. Silêncio. E então ele soltou, num tom mais baixo, quase infantil. Mãe, por favor. Essa palavra me atravessou. Porque por favor, na boca dele, era o mesmo que eu ouvi quando ele apareceu em Olinda chorando pedindo ajuda. Era o mesmo tom de quando ele queria algo. Eu não caí. Eu respondi com a frase que eu estava repetindo como regra. Tudo é com documento. Ele começou a falar de novo, mas eu interrompi com calma. Pela primeira vez, eu interrompi. Renato, escuta. Você tem duas opções. Você pode assumir que errou e deixar a justiça fazer o trabalho.
Ou você pode continuar tentando me pintar como louca e se afundar mais. Eu não vou voltar para aquela casa. Ele respirou forte. E eu ouvi de novo a voz dela ao fundo. Zuleika falando baixo. Mandando. Sempre mandando. Renato voltou e tentou uma última cartada. A cartada do perdão falso. Vamos resolver isso em família. Eu peço desculpa. A gente conversa. A senhora volta. A gente apaga isso. Eu senti uma tristeza funda. Não porque eu queria voltar. Porque eu ouvi claramente. Ele não estava pedindo desculpa por ter jogado meu prato. Ele estava pedindo desculpa porque estava sendo cobrado. Eu respondi. Desculpa não apaga assinatura falsa. Desculpa não apaga procuração. Desculpa não apaga transferência. A respiração dele travou do outro lado. Foi ali que eu senti o medo real. Eu tinha tocado no ponto que ele queria esconder. Ele falou rápido. Que assinatura falsa, mãe? Você está exagerando. Eu não discuti. Eu não expliquei. Eu só deixei uma frase cair. O cartório já sabe que eu contestei. E desliguei. Mirella me olhou como se eu tivesse acabado de atravessar um muro. Você está forte. Eu respondi do jeito mais honesto. Eu estou cansada de ser fraca por educação. No fim do dia, Valquíria me mandou uma atualização. O vídeo já estava anexado. A declaração do porteiro também. O banco tinha recebido notificação. O cartório tinha sido formalmente informado sobre contestação. E então ela escreveu algo que me fez ficar parada com o celular na mão. Eles estão tentando outra coisa. Possível pressão para a retirada da queixa. Eu senti um frio. Tentar outra coisa, para pessoas desesperadas, é quando o jogo sobe de nível. Quando o golpe não passa no papel, eles tentam passar na ameaça. Eles tentam te fazer recuar pelo medo. Eu não sabia ainda qual seria o próximo movimento deles. Só sabia que ele viria rápido. Porque gente culpada não dorme com calma. Gente culpada corre. E naquela noite, antes de dormir, eu fiz uma coisa simples. Eu escrevi num papel e deixei ao lado da cama. Prova primeiro. Punição depois. Eu não ia me apressar para sentir vingança. Eu ia garantir proteção. E no dia seguinte, eu ia descobrir até onde eles estavam dispostos a ir para tentar apagar o que já tinha sido visto. Eu acordei em Casa Amarela com um silêncio diferente. Não era vazio. Era espaço. O quarto da pensão era pequeno, limpo, com uma janela que deixava entrar o sol da manhã sem pedir licença. Não tinha luxo. Tinha algo melhor. Tinha pertencimento. Eu sentei na cama e fiquei alguns segundos olhando minhas mãos. As mesmas mãos que juntaram cacos no chão da cozinha agora seguravam um caderno organizado, um celular com senhas novas e uma pasta com documentos que me protegiam. Aquilo não era vingança. Aquilo era retorno de controle. Valquíria me ligou ainda cedo. A voz dela vinha com aquele tom que eu já reconhecia. Objetivo, firme, sem emoção desnecessária. Eulália, está tudo registrado. O cartório confirmou o bloqueio até o fim da apuração. O banco respondeu formalmente. A postagem foi anexada como prova de violência psicológica e tentativa de manipulação de narrativa. A senhora está protegida. Eu fechei os olhos por um instante. Não para agradecer a Deus, nem para chorar. Para sentir o corpo inteiro aceitar que o perigo imediato tinha passado. O tipo de alívio que não explode. Ele assenta. Eu desliguei e fui até a janela. A rua acordava devagar. Um homem varria a calçada. Uma mulher passava com uma sacola de pão. Gente vivendo sem saber que, para mim, aquele dia era um marco. Eu pensei no meu filho. Não com ódio. Com uma clareza triste. Eu não perdi um filho naquele dia do prato no chão. Eu perdi uma versão dele. A versão que me respeitava. A versão que me via como mãe, não como obstáculo. O telefone tocou de novo. Era uma mensagem dele. Curta. Precisamos conversar. Eu li e não respondi. Não porque eu queria ferir. Porque eu tinha aprendido. Conversa, para eles, sempre significou confusão. Documento significava limite. Eu me levantei, tomei banho,
Vesti uma roupa simples e saí para caminhar. Casa Amarela tem ruas que sobem e descem como a vida. Eu caminhei devagar, sentindo o ar entrar nos pulmões sem aperto. Cada passo era um acordo comigo mesma. Eu não voltaria para pedir desculpa por existir. Quando voltei, sentei na pequena mesa do quarto e abri a caixa de fotografias que eu tinha resgatado. Fotos antigas. Eu mais nova, sorrindo. Meu filho pequeno, sujo de terra. Minha irmã, a casa que eu vendi, a vida que eu construí com esforço. Eu toquei cada foto como quem reconhece uma história que não pode ser apagada por ninguém. Mirella me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Eu respondi com a verdade. Estou em paz. Ela respondeu com um coração. Simples. Suficiente. À tarde, Valquíria mandou outra atualização. Zuleika tinha apagado o vídeo, mas já era tarde. Prova apagada não some quando já foi registrada. Tentativa de retirada não apaga a intenção. Aquilo também estava documentado. Eu imaginei o desespero. As ligações. As tentativas de controle falhando uma a uma. E, pela primeira vez, eu não senti prazer nisso. Eu senti consequência. O meu filho ligou de novo no fim do dia. Eu atendi. Não por obrigação. Por fechamento. A voz dele estava baixa. Sem grito. Sem ataque. Mãe, eu errei. Eu ouvi sem interromper. Ele falou que estava pressionado. Falou que se perdeu. Falou que nunca imaginou que chegaria àquele ponto. Falou da esposa, como se ela fosse um desvio que ele não escolheu. Eu ouvi tudo. E respondi do jeito mais honesto que eu consegui. Você errou quando me desrespeitou. O resto é responsabilidade sua. Eu não vou voltar para aquela casa. Eu não vou apagar o que aconteceu. Eu vou seguir em paz. Ele ficou em silêncio. E eu soube que aquele silêncio era novo para ele. Era o silêncio de quem percebe que perdeu o controle. Eu finalizei com calma. Se um dia você quiser reconstruir alguma coisa comigo, isso vai ser com respeito e distância. Por enquanto, o que existe é limite. Eu desliguei. Não treme. Não chorei. Não me arrependi. À noite, eu cozinhei para mim mesma. Arroz, feijão, um ovo. Simples. Coloquei a mesa para uma pessoa só e sentei com dignidade. Não porque eu estava sozinha. Porque eu estava inteira. Antes de dormir, eu escrevi no meu caderno uma frase que eu queria ter entendido antes. Amor sem respeito é controle. Eu apaguei a luz e deitei com a certeza de que o prato quebrado não tinha sido o fim da minha história. Tinha sido o ponto em que eu parei de aceitar migalha. E agora, eu deixo uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Se fosse com você, você perdoaria, ou cortaria de vez? Se inscreve no Afonso Story para mais histórias de justiça e liberdade, e me diz nos comentários, você perdoaria ou cortaria de vez?